Olá, boa noite. Boa noite, como vocês estão? Hoje, convido vocês para a gente conversar sobre julgamento. Julgamento. Vamos falar um pouquinho sobre julgamento. Como é a cabeça da gente, quando é a mente da gente, quando a gente olha para o outro, quando a gente faz as coisas, quando as coisas acontecem com a gente. A gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão dos julgamentos na vida da gente. E para começar a falar de julgamento, eu trouxe uma fábula de Monteiro Lobato que eu achei tão bonitinha, muito forte também. Ela é pequenininha. Eu vou ler porque se eu for contar a história, eu posso me perder nos detalhes, explicar demais, ela fica longa. Então eu preferi ler porque ela é tão pequena, tão sucinta e bem objetiva, tá? O julgamento da ovelha, fábula de Monteiro Lobato. Um cachorro de maus bofes acusou uma pobre ovelhinha de lhe haver furtado um osso. Para que furtaria esse osso? Alegou ela. Eu sou herbívora e um osso para mim vale tanto quanto um pedaço de pau. Não quero saber de nada, disse o cachorro. Você furtou o osso e vou já levá-lo aos tribunais. E assim o fez. O cachorro queixou-se ao gavião penacho e pediu-lhe justiça. O gavião reuniu o tribunal para julgar a causa, sorteando para isso 12 urubus de papo vazio. Comparece a ovelha, ela fala, defende-se de forma cabal, com razões muito irmãs das do cordeirinho que o lobo em tempos comeu. Mas o júri, composto de carnívoros gulosos, não quis saber de nada e deu a sentença. Ou entrega o osso já já, ou condenamos você à morte. A ré tremeu. Não havia escapatória. Osso não tinha e não poderia, portanto, restituir, mas tinha a vida e entregá-la em pagamento do que não furtara. Assim aconteceu. O cachorro sangrou-a, esportejou-a, reservou para si um quarto e dividiu o restante com os juízes famintos, a título de custa causa. A ovelha, que nada tinha a ver, imaginemos nossa sociedade. Estamos numa sociedade e o cachorro foi lá e cismou com uma ovelha. Chegou para a ovelha, você roubou o meu osso. Ela, mas como assim? Para que eu quero um osso? Né? Uma ovelha, eu sou herbívoro, eu não como, tá? Vou levar você para o júri. Leva para o júri. O júri, pessoas também interessadas em comer a ovelha, porque no fundo, o que o cachorro queria era comer a ovelha, matar a fome. O juiz também interessado na sentença, contrata quem? Contrata não, né? Sorteia, ela sorteou 12 urubus, também famintos, interessados em comer a ovelha. Então, não importasse o que ela falasse, a sentença já estava dada, né? Eles iam comer ela como aconteceu, e a ovelha foi devorada, inocentemente. E dessa fábula toda, uma frase eu consegui compreender e resumir essa fábula. Contra a força, não há julgamento. A ovelha tinha provas cabais, né? Como foi dito. Mas a força foi maior do que ela. Contra a força, não há julgamento. Não tem justiça que seja feita contra a força. Olha a guerra que agora a gente está presenciando. É o quê? Força. Meramente força. Um grupo querendo provar sua força, o outro não tem argumento. Tem que redobrar e mostrar mais força. Percebe? Contra a força não há argumento. O homem nos primórdios, um outro exemplo que eu vou trazer. Lá nos primórdios, quando os homens começaram a conviver em sociedade, vocês sabiam, eu acho que eu já falei isso em outra live,
Foi a mulher que desenvolveu a agricultura. A mulher desenvolveu os utensílios para a agricultura. Eu estou falando isso lá depois do homem das cavernas, tá? Quando os homens começaram a viver em sociedade. A função do homem era caçar e pescar. Toda a logística, todo o resto foi desenvolvido pela mulher. A mulher inventou e fazia as roupas. Utensílios domésticos, a mulher que criou e quem utilizava. A mulher desenvolveu os métodos de armazenamento das caças. Era a mulher que tirava o couro dos animais, a forma de tirar o couro para fazer as vestes. A forma de armazenar os cortes da caça era a mulher que fazia. Frutas quem colhia eram as mulheres que sabiam quais as frutas eram para comer, as que não eram para comer. Sem falar nas ervas, nas curas que a mulher fazia. E naquele tempo o homem ele também não entendia que ele também ajudava a fazer a criança, né, a fazer o outro ser. Ele achava que aquilo era mérito só da mulher. Então a mulher naquela época, ela era endeusada mesmo, ela era como se fosse uma sacerdotisa. Ela era pura aos olhos do homem e aos olhos, né, daquela sociedade que começava a se desenvolver. E o que foi que aconteceu? O homem começou a observar, porque o que é que acontece? Quando eles começam a parar de ser nômades, né, e começam a se fixar territórios, eles começam também a criar animais para consumo, leite e tal. Quando eles desenvolvem isso, eles começam a perceber como é que os animais geram as crias. Então, eles passaram a entender que eles também têm papel na hora de gerar as crianças, o feto. Então, quando ele percebe isso, que ele também faz parte, ele começa a diminuir aquele poder que eles davam à mulher. Só que aí, atrelado a isso, eles percebem que eles têm a força e que eles poderiam dominar as mulheres pela força. Contra a força, não há argumento. Então, os homens eles começam a dominar as mulheres usando a única coisa que eles têm, que era a força. Então, isso começa desde lá do início das civilizações. E com o passar dos anos, cada vez mais os homens passam a impor mais ainda sua força. E aí vem as religiões que fortalecem essa questão do homem e diminui a mulher. Por que não tem tantas figuras femininas próximas de Jesus Cristo? Por que os discípulos só eram homens? Por quê? Né? Por que os pastores não reconhecem as figuras femininas, não reconhecem Maria, a importância dela? Não, foi só uma mulher que emprestou a barriga. Por que a Igreja Católica também só enaltece Maria? Por que o catolicismo coloca Maria Madalena como uma prostituta, só uma passagem bíblica? Sabe? Então, a sociedade, cada vez mais, ela cerca a mulher, diminui a mulher. Por quê? Com o uso de quê? Com o uso da força. Contra a força não há argumentos. Um homem que espanca uma mulher dentro de casa, a mulher não tem culpa de nada. Ele, muitas vezes, ele é um frustrado da vida, ele não tem o que ele quer, ele não conquista o que ele quer, ele tem as coisas de forma muito medíocres, tal, e aí ele chega em casa e desconta toda essa raiva, toda essa fúria em cima de uma mulher. Ele usa a força mais uma vez na mulher. Dá tempo a mulher dizer, mas por que é mesmo tudo isso? Por que é que você faz isso? Como é que você faz isso? É uma criança que deixa o prato de comida cair no chão, derruba, quebra o prato, a comida cai. E a mãe, com raiva do pai, porque o pai bateu nela ontem, ou porque ele está na rua bebendo e não chegou em casa, ou porque é uma traição, ou porque não tem um homem, ou porque não está bem no trabalho, tem as contas para pagar, está ali com a cabeça cheia de coisa, o menino quebra um prato, e ela vai com a força descontar na criança as frustrações passadas. Dá tempo a criança virar, olhar aquilo e falar assim, mãe, desculpa, eu não sabia que esse prato era tão importante para você.
Me desculpa, foi sem querer, escorregou da minha mãe. Será que ela conseguiria, a criança teria esse espaço? Ela conseguiria falar isso para a mãe, para fazer a mãe parar? Não, porque a mãe está embutida da força. Contra a força não há argumentos. Olha Jesus Cristo. Olha Jesus Cristo. Eu trago a fábula dessa ovelha como a de Jesus Cristo. A cruz que Jesus Cristo carregou não era dele. Jesus Cristo era inocente. Jesus foi inocente. Quem colocou aquela cruz em Jesus foi o julgamento das pessoas. Foi uma população. Foi um povo que se voltou contra ele. Um povo frustrado com seus problemas. Imagine uma multidão de pessoas pobres que não têm o que comer, com fome, sem perspectiva de vida nenhuma. Chega aquele momento, escuta uns lá atrás gritar apedreja, apedreja, e começa, apedreja, apedreja, crucifica, crucifica, crucifica. E vai naquela onda para descontar suas revoltas da sua vida, suas questões dificultosas, problemáticas da sociedade daquele tempo, para descontar num homem que era Jesus. Aquela cruz simboliza o julgamento de tantas pessoas. Não é só o julgamento dos reis, fariseus daquela época, não só deles. Foi uma multidão que se voltou contra Jesus. Muitas vezes nem sabiam por que estava ali, alguns nem sabiam quem era ele. Mas levado pela massa, gritavam, crucifica, crucifica, crucifica. O que é que Jesus Cristo ia falar? Contra a força de uma multidão, de um império, né? O império que se voltou contra ele ali naquele momento. Não há argumento. O que é que Jesus ia falar mais? Não tinha argumento. É esse ponto que eu quero trazer, que a gente traga para a vida da gente. A ovelha foi devorada. Jesus Cristo foi devorado de alguma forma. Por julgamento. Julgamento. Eu acho forte essa passagem. A gente costuma dizer que nesse mundo não tem justiça. Porque o julgamento está muito ligado à justiça. Né? A gente leva a pessoa, vai para um júri, vai para um tribunal, porque o julgamento está muito ligado ao direito, né? Direito penal, constitucional, da família. Né? O direito, que é a ação, é o movimento que cada pessoa tem de acordo, como é que fala? Visa dar a cada um o que lhe é de devido, o que lhe é devido. Isso é o direito, né? O direito é o que cada um lhe é de devido. Então, julgamento está muito ligado, né, à justiça. Você leva a julgamento para aquela pessoa ser julgada porque você quer justiça. E a gente julga as pessoas e quer a justiça de Deus. Não é assim que a gente faz? A gente julga as pessoas, julga as coisas, os fatos, mas a justiça é de Deus. Não é assim que a gente faz? Achando que a justiça de Deus tarda, mas não falha, né? A gente ouve muito isso. Justiça divina tarda, mas não falha. Ou a gente acha que a justiça só vai acontecer lá na morte, quando a gente morrer, que morrer todo mundo, que acabar a terra, aí Deus está lá dando a sentença de cada um. Gente, não é mais tempo da gente acreditar nisso. A justiça de Deus, ela acontece todos os dias, todos os instantes da nossa vida. Creiam, o homem que espanca, ele nunca mais terá um sossego na vida dele. A mãe que espanca um filho,
que bate achando que está educando, ela nunca vai consertar a vida dela. Ela só vai atrair mais daquilo para ela. Tudo que eu dou, eu recebo na mesma medida. Essa é a justiça divina. Por mais que eu queira mostrar a minha força com uma guerra, explodindo, matando pessoas, decapitando bebês, eu nunca vou ter o que eu quero. Eu só vou atrair mais e mais e mais problemas para a minha vida. O que eu dou, penso, falo, julgo, eu recebo na mesma medida. Isso é uma lei divina, é a justiça de Deus. Essa é a justiça de Deus. E eu trago um trechozinho muito comum da Bíblia, que todo mundo já ouviu. Eu vou citar ele em Mateus, mas ele está lá também em Lucas. Tá? Lucas também cita ele no Sermão do Monte. Mateus capítulo 7, versículo de 1 a 5. Não julgueis e não sereis julgado, porque do mesmo modo que julgardes, serei também vós julgados. E com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Porque olhas a palha que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está em teus olhos? Como ousas dizer a teu irmão, deixe-me tirar a palha do teu olho, quando tens uma trave nos teus? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e assim verás, para tirar a palha do olho do teu irmão. Está aqui. Da mesma forma que eu meço a vida do outro, a minha será medida. E aqui em vida, agora, para amanhã. Isso é uma lei hermética, princípio do ritmo, quinta lei hermética. Tudo que vai, volta. Tudo é tido como as ondas do mar. Vai, volta, vai e volta. Atração, repulsão. Eu inspiro, eu tenho que expirar. Lei do ritmo. Tudo que vibra tem um ritmo. O que eu dou, eu recebo. E a Bíblia está dizendo, na mesma proporção. Se tu julgas, tu serás julgado. Então, não existe a justiça é a de Deus, você falar, né? A justiça é a de Deus. Quando você está julgando. Porque o problema começa no julgamento. Não é no fim, é no acontecimento. Dá para entender? O problema que aconteceu não é o problema, né? A paixão de Cristo, aquele caminhar com aquela cruz de Jesus Cristo, era o julgamento das pessoas ali. Não existiu justiça ali. Então, o meu convite hoje é para você responder uma pergunta. Como é a tua mente quando você está caminhando na rua? Quando você está no supermercado? Quando você está numa festa? Engraçado, quando eu estava no Brasil, aqui isso acontece muito pouco. É raro, eu acho isso interessante aqui. Mas no Brasil a gente tem aquela coisa de quando a gente chega no canto, a pessoa olha para você assim, né? Nem disfarça. Você está no carro, a pessoa está ali, olhando. Ele olha desse jeito, nem disfarça, né? E nem dá um bom dia. Aqui, quando alguém olha para você assim, despercebido, a pessoa responde. Aqui, pelo menos, as pessoas são educadas, sabe? Aqui responde, ele dá bom dia, ele dá oi. Quando ele olha assim, que você olha para ela lhe cumprimenta, ela fala com você, ela elogia seu cabelo, elogia sua unha, sua roupa. Aqui tem muito isso. Eu acho isso muito interessante, muito bacana. Eu acho que antes de julgar, a pessoa já está elogiando. Ou se julgou, para outra não olhar, ela já elogia. Então, meio que dá um contrapeso.
Mas no Brasil isso é muito comum, né? Você chega numa festa, todo mundo olha assim, de cima a baixo, e vira a cara, né? Então, como é o teu olhar para as pessoas quando você anda? A tua mente, de imediato, lhe traz um adjetivo para aquela pessoa? Quando você olha, vige, que mulher gorda, meu Deus, como é que vive desse jeito? Essa mulher tá fedendo, parece que não tomou banho hoje. Vige, olha pra ali, veio de pijama, que pijama velho, olha pra isso. Menina, que cabelo, tá precisando de uma tinta no cabelo. Passa um homem, vixe, que homem, meu Deus do céu, não, como é que acha uma mulher, como é que essa mulher tão bonita casa com esse homem? É sério. A minha pergunta é como é a tua cabeça, como é a tua mente quando você está no meio de pessoas? Isso são julgamentos. Isso não é bobo. Isso não é tolo. Isso não é simples. Isso são julgamentos. O que eu dou, volta. Tudo que eu julgo, volta para mim. O problema é que normalmente nós entramos no espaço de vítimas, né? No espaço de réu, voltando lá à fábula de Monteiro Lobato. A gente entra no espaço de réu, de vítima. Mas fulano me traiu. Mas fulano fala mal de mim. Mas fulano é assim, assim. Eu entro no espaço de vítima e isso eu levo a justificar a minha forma, a minha conduta de achar que eu estou no direito de julgar as pessoas, porque as pessoas me julgam. Esse é o problema da vida. Esse é o problema do calcanhar de Aquiles. Porque como diz na Bíblia, né? Se você julga, você vai ser julgado. Quem és tu para olhar o cisco no olho do outro quando tu tem uma trave no teu olho? Tira primeiro, criatura, a tua trave. É aquela questão, se enxerga primeiro. Porque se você está sendo traído, em algum tempo e espaço, você procurou isso para você. Nada acontece na nossa vida por acaso. E tudo é a nossa responsabilidade, sim. Às vezes tua vida está travada, está atrasada, está cheia de problema, está cheio de coisa, e você não percebe que você é metido em roda de fofoca, você não percebe que você é dessa forma que eu estou te falando, tudo você está julgando, tudo você está jogando no outro. Quanto mais eu julgo o outro, mais essa trave no meu olho aumenta, mas ela cresce. Olha o perigo. Olha as coisas como funcionam. Eu vou entrando na verdade, eu vou vivendo dessa forma, né, julgando, falando, adjetivando, espaço de vítima, porque eu fui traída, porque fulano falou de mim, porque ciclano não gosta de mim, e eu vou nesse meio e eu não percebo o tumulto que está a minha vida, porque eu sou a vítima. Então, o evangelho, ele é claro, tira a trava do teu olho. Depois que você tirar a trava do teu olho, queira tirar o cisco do outro. Sabe o que acontece quando a gente tira a trave do olho da gente? A gente começa a perceber os nossos erros, as nossas falhas. Não é culpa, tá? Não existe culpa. Existe responsabilidade. Quando eu me responsabilizo pelas minhas falhas, pelos meus erros, que eu vejo que eu, de repente, em determinado momento eu agi com orgulho, em determinado momento eu fui falsa, em determinado momento eu fui arrogante, em determinado momento eu falei de fulano. Quando eu percebo isso, que eu tiro a trave do meu olho, eu percebo que o outro é igual a mim. Eu percebo que os erros dos outros eu também já cometi, ou eu também cometo. Entende? E aí eu não julgo mais o outro. Porque eu também me coloquei nesse espaço. Aí o que acontece em mim? Eu crio o quê? Compaixão. Eu paro, saio do espaço de julgar e entro no espaço da compaixão. Entende como é o processo? E aí a minha vida começa a ter outro fôlego. Eu começo a ter uma outra visão das coisas. Aí você me pergunta, tá, Lucília, como é que eu paro de julgar? Gente, e eu trago essa reflexão porque é uma reflexão que eu faço para mim, tá? Eu trago para mim. É uma coisa que eu faço. E o que eu posso dizer é, orai e vigiai. Orai e vigiai.
Por quê? Vigiar. Tem que vigiar a mente. O primeiro passo é você se perceber que você é assim. Se você percebe que para todos os lados que você olha, você tem um adjetivo para dar à pessoa, você compreender que você está julgando, peraí, cabeça, ô ego, calma lá. A vida é dela. Deixa ela ser como ela é, assim como eu sou, como eu sou. Assim como eu sou, como eu sou é ótimo. Assim que eu sou, como eu sou. Entende? Começa a colocar a mente no lugar dela. Para aí, mente. Deixa o outro ser feliz como ele quer. É gordo, ele é feliz assim, deixe ele. Se ele não for, o problema é dele. Deixe ele, mente, esqueça. Sabe? Eu teve uma época que eu botei um nome no meu ego, né? Eu botei. Porque isso é o ego, tá, gente? É o ego que faz essas peças com a gente. Eu coloquei o nome dele de coalhada. Aí quando eu olhava para alguém que eu queria, que eu julgava, porque a mente é assim, né? Eu cala a boca, calhada. Aí eu comecei a rir de mim mesmo. Aí eu ia no supermercado, daqui a pouco eu, cala a boca, coalhada. Aí eu começava a rir de mim mesma, de minhas bobagens, sabe? Da minha cabeça. E isso começou a ficar leve. Então eu percebi que eu mudei muito. E outra, elogio também é julgamento, tá? Quando eu olho para a pessoa que eu quero elogiar assim, muito ela, de certa forma também é um julgamento. É positivo, mas é um julgamento. O correto é a gente passar pelas pessoas e respeitá-las como nós gostaríamos que fôssemos respeitados. Essa é a chave da questão. É olhar o outro e compreender que ele também está aqui na Terra no estágio de evolução como você, que ele também tem os problemas dele como você, que ele se olha no espelho da casa dele como ele quer, assim como você. É respeito, é deixar o outro. Sabe aquela história que a gente fala assim, ah, a vida é minha, ninguém manda? Que nada, tu tá demais olhando a vida do outro, cara, para poder se espelhar para melhorar a tua vida. Sócrates dizia uma coisa, e eu tomo ela muito com verdade, como verdade. Quer melhorar o mundo? Começa por você. Começa por você. Começa por dentro, fazendo a tua faxina interna, a tua faxina por dentro. Se cada pessoa começar a se perceber que julga demais, se cada pessoa começar a se compreender, a entender os seus processos, essa é a chave da mudança do mundo. É cada pessoa. Entende? É individual. A evolução é individual. A mudança do mundo é cada um. Sabe aquela história do beija-flor, né? Que ele vira e fala assim, mas os animais perguntam, mas beija-flor, você é muito pequenininho, você não vai apagar esse incêndio? Ele vira e falou, estou fazendo a minha parte. É essa a questão. A educação parte onde cada um faz a sua parte. Se eu não jogo o lixo no chão, já é um lixo a menos. O outro aprende, também não joga. E aí vai cada um fazendo a sua parte. E aí a gente vai criando uma sociedade de bem, um futuro melhor, um futuro mais humanitário. Entende? Então, o meu convite dessa noite, eu até anotei, é trazer para a consciência da gente os adjetivos que a gente dá para os outros. E prestar atenção que eu estou julgando o outro. E aí eu queria fechar a palestra de hoje trazendo 3 pontos importantes só para finalizar. Tá? O primeiro, que a gente tenha bem na mente uma simbologia que eu trago de Jesus Cristo carregando a cruz. Aquela cruz que Jesus Cristo carregou eram os julgamentos das pessoas. E Jesus Cristo, ele era inocente. Então, muitas vezes a gente pode julgar as pessoas e elas serem inocentes. Então, a gente precisa ter cuidado. Porque como está na Bíblia, né, que tudo que eu faço volta na mesma medida, se eu julgo o outro é inocente, esse julgamento, em algum tempo e espaço, vai voltar para mim. Entende? Nós crucificamos Jesus Cristo. Foi nós, foi o povo que crucificou. Quantas cruzes a gente carrega na vida? Tá? Um outro ponto que eu queria trazer, que ficasse claro. Eu sou uma pessoa que julgo tudo que eu vejo? Eu preciso parar.
pelo mesmo motivo do primeiro. Então, se observa. Observa a tua mente. Se você é esse tipo de pessoa, precisa parar. E o terceiro ponto, independente do erro ou falha que a outra pessoa cometeu, mesmo que seja com você, não entra no espaço de julgar ela. Não entra. Não entra no espaço de julgar. Por quê? Porque da mesma forma que você julga ela, uma outra pessoa pode vir depois e também julgar você. E fica o efeito do ritmo, da causa do ritmo. Se eu não julgo, deixo como está, ela fez o que fez, ela estava na razão dela, é a verdade dela, pronto. E eu não entro naquela história, eu não entro naquela frequência. Se eu não entro naquela frequência, eu não me igualo àquela pessoa. Eu estou em um patamar a mais daquela pessoa. Então, aprende a evoluir dessa forma. Se vem uma pedra de lá, deixa passar. Não me atinge. Sabe aquela história que vem de baixo não me atinge? Eu tenho usado muito isso. O que vem de baixo não me atinge. Então, seja superior, não com arrogância. Superior no sentido de não julgar, de não se envolver, de não descer do seu salto, sabe? Se você está na razão. Deixe. É a verdade do outro, eu fico com minha verdade. Ponto. Tá? Então, esses 3 pontos eu queria que ficasse bem claro hoje. O quão importante é a gente controlar a nossa mente contra julgamentos. Muita atenção, porque assim como a gente julga, o tempo todo nós estamos sendo julgados. E se não queremos ser julgados, não julguemos, tá? Lei do ritmo. O que vai, volta, tá? Se eu emano amor, volta para mim amor. Se eu emano paz, volta para mim paz. Se eu emano felicidade, volta para mim felicidade. Se eu estou sempre rindo, mais motivos para sorrir eu vou ter. Agora, se eu estou o tempo todo julgando, fofocando, falando mal, jogando pedras, atirando pedras no espaço de vítima, tudo isso vai voltar para mim. E volta na mesma proporção, na mesma medida. Tá bom? Queria convidar vocês para a gente fazer uma oração, uma meditação. 5 minutinhos só a meditação. No final vou tirar a carta dos anjos, vou tirar 2 mensagens dos anjos. 3? 2 ou 3 mensagens. Depois eu vejo com calma. Eu vou... Quem puder pegar água, tá? Para beber no final. Relaxa, solta as pernas, senta direito onde você está sentado. Mexe os dedos dos pés, acalma o pé, as pernas. Solta os ombros, as mãos, a sobrancelha, relaxa. Faz 2 respirações profundas. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Inspira pelo nariz, solta pela boca. E relaxa. Amado Mestre, Senhor Jesus, solicito a vossa presença no lar de cada pessoa aqui presente, independente de tempo e espaço. Nesse momento, imagina que desce dos céus uma luz dourada. Como um raio de sol dourado penetra nesse momento o quarto que você está, a sala, enfim, o espaço que você está. Essa luz penetra pelo alto da tua cabeça, inunda todo o teu corpo. Ela vai em todas as tuas células, todos os teus órgãos.
Se você tem uma dor em algum lugar, concentra parte dessa luz, boa parte dessa luz nesse local da dor. Se há algum órgão, recebe essa luz nesse momento, essa luz crística que te invade, ela vai te curando, te harmonizando, te relaxando, te fazendo um novo. Respira, deixa essa luz trabalhar. Amado Mestre Jesus Cristo, ensina-nos, Senhor, a viver sem o uso da força. Sem o uso da força que machuca, que maltrata. Sem o uso da força que destrói, que quebra, que devasta. Expande, Senhor, o teu amor nos corações mais endurecidos. Que Ele possa quebrar esses corações, trazendo amor e esperança para o mundo. Senhor, que possamos nos encher de força, mas força de sabedoria, força de vontade para crescer, força de vontade para evoluir, força de vontade para vencer todos os medos, que as nossas batalhas sejam contra o medo e não contra inocentes e não contra nossos irmãos. Amado Mestre, ensina-nos a viver com mais leveza. Ensina-nos a viver sem julgar, sem condenar, sem maltratar, sem vitimismo. Mostra-nos, Senhor, o caminho da Tua verdade todos os dias da nossa vida. Dai-nos a sabedoria, Pai, de encontrar o Teu caminho, de encontrar o caminho de volta a Ti, Senhor. Amado Mestre Jesus Cristo, derrama a Tua mão, a Tua compaixão sobre essas cidades devastadas pela mão do homem. Eu queria convidar todos aqui presentes, mantenha a luz trabalhando em vocês, para a gente fazer um Pai Nosso, intencionando esse Pai Nosso para os locais de guerra nesse momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Assim é. No Pai Nosso a gente pede para Jesus Cristo livrar a gente de todo mal. Para Deus, né? Livrai-nos de todo mal. Mas como Ele pode nos livrar do mal se a gente cada vez mais cava nosso próprio mal? A humanidade cada vez mais cava o seu mal. Então, com muito amor, com muito zelo por cada um que me escuta, que eu peço, não fica em cima do muro. Não escolhe o caminho do meio. Escolhe o caminho da paz. Em guerra, não se escolhe o lado. Nós que estamos fora, não escolhemos lado. Não olhemos quem está errado, quem está certo, o que é que está acontecendo. Eu convido você, meu irmão, a fazer um Pai Nosso. Não sabe o que fazer?
faz um Pai Nosso. Pronto. Não busca lados, não busca certos. Não julga. Não é o nosso papel. Gratidão, amado Mestre, por sabermos que podemos contar com você, com o Senhor. Gratidão, Pai amado, pelo teu amor, pela tua compaixão e pelas curas dessa noite. Essa luz que você recebeu, mantém ela no teu coração. Faz dela uma bola, um sol, um fogo muito bonito no teu coração. E distribui ela por onde você passar. Pode abrir os olhos, beber a água se deu tempo pegar. E eu vou pegar a mensagem do anjo. Tem mensagem, vou pegar duas, tá? Duas cartas. Eu já mexi as cartas, mas eu vou mexer mais um pouquinho. Vou pegar aqui duas cartas. Eu gosto quando cai da mão, porque essa é a certa, sabe? Eu adoro carta, não sei porquê. Eu gosto. Bom, não caiu nenhuma. Nenhuma? Tem certeza? Não. Eu vou cortar 3 vezes e vou pegar, tá? Vou pegar duas. Arcanjo Jeremiel. Tudo está bem. Tudo está acontecendo exatamente como deveria, com bênçãos ocultas que você logo entenderá. Se você está passando por algum momento de guerra, vamos colocar assim na tua vida, acredite que tudo está bem. Tudo está acontecendo exatamente como deveria, com bênçãos ocultas que você logo entenderá. E a outra carta, Arcanjo Raniel. Ciclos da Lua. Observe como a Lua afeta sua energia e manifestação e aproveite esses ciclos. Ciclos da Lua. Observe como a Lua afeta sua energia e manifestação e aproveite esses ciclos. Fica a dica também da gente olhar mais para a natureza, para os astros, para os ciclos da Lua, né? Nós que somos mulheres, né, que temos o nosso período de menstruação, é um período que mexe muito com a gente, né? Então é bom a gente ficar atento às coisas que nos acontecem, às movimentações. Nosso corpo é constituído por 70% de água. A Lua é quem comanda as marés. Então, a Lua tem muita influência sobre a gente. Então, vale a pena dar uma estudada, saber o que está acontecendo na Lua, ver como a gente se reage naquele ciclo daquela Lua. É muito importante. Se é a Lua de tomar decisões, para quem precisa tomar alguma decisão importante. Muito interessante essa carta. Um abraço a todos, fiquem todos com o nosso amado Jesus Cristo, com o nosso Pai Celestial Todo-Poderoso. Gratidão por mais uma noite estar aqui, presente com essa energia, com essa egrégora linda. E próxima semana estamos mais uma vez aqui, tá? E segunda-feira tem roda de cura, tá? Tem novidade na roda de cura. Eu vou ajudar as pessoas a sintonizar seus anjos da guarda, tá quase. A sintonizar os anjos da guarda, tá? Tem novidade. Nesse final de semana eu devo colocar um vídeo explicando como vai ser, tá? Um abraço bem forte, fiquem todos com o nosso amado Jesus Cristo e tenham todos uma excelente noite, um excelente final de semana. Boa noite.